Existem anos que não são marcados pelo que a gente conquista, e existem anos que são marcados pelas decisões que começam a mudar quem a gente é. E eu acho que 2026 está sendo exatamente esse tipo de ano para mim. Oi, eu sou a Raíssa, tenho 29 anos e se você chegou agora por aqui, talvez você não conheça muito da minha história. Mas hoje eu não quero contar simplesmente só o que aconteceu nesses primeiros 8 meses do ano. Eu quero voltar um pouquinho no tempo e contar o que estava acontecendo dentro de mim enquanto tudo isso acontecia por fora. Porque algumas decisões levaram meses, alguns planos mudaram, algumas coisas que eu tinha certeza que queria deixaram de fazer sentido e outras começaram a nascer justamente quando eu menos esperava. Então, esse vídeo é um pouco sobre tudo isso. É sobre janeiro, sobre agosto, sobre as coisas que deram certo, sobre as que não deram, sobre as mudanças, as dúvidas, as pequenas conquistas e, principalmente, sobre a pessoa que eu estou me tornando em meio a tudo isso. Então, vamos voltar para janeiro. Eu comecei janeiro com o ano 2026, é o meu ano, com muitas expectativas, como a maioria das pessoas começa. Provavelmente você começou assim também. Eu tinha planos, ideias, muitas coisas que eu queria que acontecesse, mas eu acho que eu não tinha clareza de como essas coisas aconteceriam. Eu estava vivendo a minha rotina, trabalhando, organizando a minha vida, mas eu ainda tinha aquela inquietação que eu queria viver alguma coisa diferente, mas eu não sabia direito o que exatamente. Mas eu também comecei a sentir vontade de crescer, de ganhar melhor, de fazer coisas novas, ter mais possibilidades, sabe? Foi aí que eu comecei a olhar para outras áreas e outras oportunidades. E aí, em março, foi onde eu comecei a olhar para coisas que pareciam ser distantes para mim, muito distantes. Comecei a dar uma estudada no mercado e comecei também a observar dentro da minha área, inclusive depois eu vou fazer, hoje eu sou assistente administrativo financeiro, eu vou fazer um videozinho só falando sobre como eu entrei na área, como foi a minha trajetória profissional aqui em Curitiba, né? Eu sou do interior de Alagoas, interior do Nordeste. Então, depois eu conto um pouquinho mais para vocês. Só fechando parênteses, um adendo. Comecei a olhar para coisas que pareciam muito distantes para mim. Comecei a pensar em SQL, Power BI. E aí foi aí que eu percebi que comecei a ver que aprender algo depois de adulta não é tão simples quanto parece. Tem dias que você entende, aí tem dias que você olha para uma tela e pensa, meu Deus, por que eu vou inventar isso? Mas eu continuei. E cada coisa que eu aprendia me dava aquela sensação, tipo, talvez eu consiga. E abril foi um mês que eu comecei a enxergar a minha experiência profissional com outros olhos. Eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu fazia no meu trabalho tinha um valor. Contas a pagar, contas a receber, DRE, uma conciliação bancária. E tudo isso parecia apenas o meu trabalho. Mas quando eu comecei a olhar para o futuro e pensar no futuro, eu vi que tudo isso é experiência. É um baita de um conselho aí para você que às vezes parece que é só um quebra-galho, é só o meu trabalho, só isso. Mas quando você começa a pensar no futuro, você vê o quão é importante o que você faz hoje. E tudo isso pode ser agregado ao seu futuro. Você não precisa exatamente mudar de área, claro que você pode, mas você pode muito bem usar o que você faz hoje para agregar no seu futuro, no que você quer viver mais para frente. Aí eu comecei a pensar que talvez, lembra que eu queria mudar, mas não sabia o que? Talvez eu não precisasse sair do zero
exatamente. Talvez eu só precisasse descobrir como transformar tudo isso em uma nova oportunidade. E daí, em maio, eu tava naquela fase da vida que existe 1000 possibilidades, acho que é a crise dos 29, né? 1000 possibilidades e nenhuma certeza. Ainda mais porque eu já vou fazer 30 anos no ano que vem, então vai acabar a minha fase dos 20. Então, a gente vê um leque de oportunidades e não temos certeza de nada, exatamente. Então, maio surgiu essa fase em mim. E eu pensei em várias coisas. Novas vagas, novas oportunidades profissionais, concurso, renda extra, mudança profissional, novas habilidades. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo eu tinha aquela sensação de que não estava fazendo nada rápido o suficiente. E eu acho que essa foi uma das minhas maiores frustrações até aqui. Eu queria ver resultado, queria sentir que as coisas realmente estavam avançando, só que as coisas levam tempo. E daí em junho eu comecei a entender que talvez o meu maior desafio não fosse a questão de oportunidade. Talvez fosse entender o que eu realmente queria. Aí daí eu comecei a entender que eu não queria escolher qualquer caminho só porque parecia uma boa oportunidade. E nesse meio tempo, eu também ouvi uma frase que é muito interessante, que falava mais ou menos para a gente não viver o propósito de outras pessoas, para a gente viver o nosso propósito. Eu só queria, uma vida que tivesse a minha cara, sabe? Do meu propósito. E eu comecei a entender que eu gostaria de sentir orgulho da minha vida, de estar construindo algo, mas que seja a minha cara, a cara da minha vida. E não necessariamente a vida perfeita, mas uma vida que tivesse a minha cara, sabe? Então, julho foi um mês daí de decisões. Eu comecei a levar mais sério a procura de oportunidades, melhorar meu currículo, entender o que as empresas procuram, pensar e apresentar, como apresentar melhor tudo aquilo que eu já sei fazer. Eu comecei a perceber uma coisa, que eu não sou mais a mesma profissional que eu era alguns anos atrás. Eu cresci, eu amadureci, passei por situações que me fizeram crescer, aprender e amadurecer. E mesmo que eu não esteja ainda onde eu quero estar, eu já tenho uma boa trajetória profissional. E isso foi uma grande conquista para mim, porque talvez por fora pareça pequena, mas para mim foi muito grande. E logo, como eu falei, logo eu falo mais um pouco, eu gravo um outro vídeo específico sobre a minha carreira profissional, né? Vai que alguém tem alguma dúvida a respeito, então eu vou fazer um vídeo depois específico sobre isso. E então, chegamos em agosto. E talvez seja justamente agora que eu consiga olhar para trás com um pouco mais de carinho. Porque daí eu percebi que 2026 não foi um ano que deu tudo certo, muito pelo contrário. Eu tive dúvidas, frustrações, momentos que eu me senti perdida, tive planos que deixaram de fazer sentido. E uma coisa muito importante aconteceu. Eu desisti de algumas coisas e durante muito tempo eu achei que desistir significava fracassar. E hoje eu não penso exatamente assim. Hoje eu vejo que às vezes desistir significa que aquele caminho não faz mais sentido para você. Nem tudo que a gente começa a gente precisa terminar. Nem todo plano que a gente traça, pensa, calcula, precisa virar realidade. E tá tudo bem. Até porque nem toda versão nossa, ela precisa continuar existindo para sempre. E se eu tivesse que, agora em agosto, se eu tivesse que escolher algumas coisas que 2026 me ensinou, a primeira seria: eu não preciso ter tudo resolvido. Eu posso ir construindo enquanto eu descubro para onde eu estou indo. Segundo, pequenos passos também são progressos. Estudar uma coisa nova, mandar um currículo, aprender uma nova ferramenta, pesquisar uma oportunidade, tomar uma decisão. Terceiro,
Eu não preciso continuar insistindo em algo só porque um dia eu quis muito aquilo. Anota isso aí, hein? É muito importante. As pessoas mudam, os sonhos mudam, as prioridades mudam, então eu e você, a gente também pode mudar. Eu ainda não sei como vai terminar 2026 e acho que pela primeira vez eu não preciso saber. Eu tenho alguns objetivos, tenho algumas coisas que eu quero conquistar, tenho sonhos, tenho planos, mas eu também estou aprendendo a viver o processo, porque talvez essa seja a verdadeira retrospectiva desses primeiros 8 meses. Resumindo, eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar, mas eu também não estou mais no mesmo lugar onde eu comecei. E isso já significa alguma coisa. É muito importante a gente saber que a gente começou, a gente continuou, mesmo o fato da gente não ter alcançado ainda, não significa que a gente já conquistou algumas coisas, e isso é muito importante. Aproveita, comenta aqui embaixo, até agora, agosto de 2026, o que você já desistiu, o que você mudou de ideia, alguma coisa nova que você começou, o que você está planejando e pensando até o final do ano, até o início de 2027. Me conta aí que eu vou querer saber também. E se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir. Eu quis gravar esse vídeo porque daqui a alguns meses eu assista ele novamente e talvez possa perceber que algumas coisas mudaram. Talvez algumas coisas que pareçam enormes para mim hoje, talvez nem faça mais sentido. Talvez outras tenham mudado completamente. Mas eu quero guardar esse momento, a versão de mim de agosto de 2026. Ainda tentando, ainda aprendendo, ainda com medo de algumas coisas e ainda cheia de dúvidas. Mas também muito mais consciente de quem eu sou e do que eu quero para minha vida. E se eu pudesse deixar uma mensagem para a Raíssa, que começou esse ano, seria: você não precisa ter todas as respostas, só precisa continuar caminhando. E é isso que eu vou fazer. Até dezembro tem muita história para acontecer. Então, vamos ver até onde esse ano vai nos levar. Até a próxima. Beijo. Tchau.